Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, ser humaninho que está aí me assistindo, tudo bem com você? Eu espero que sim, comigo também está. Voltando aqui mais uma vez para mais um trechinho da nossa leitura compartilhada. Estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, e hoje nós vamos ler a parte 14, certo? Bora para a leitura? Bora para a leitura. Começamos assim: a falácia da responsabilidade/culpa. Anos atrás, quando eu era bem mais jovem e bem mais idiota, publiquei um post no meu blog que se encerrava mais ou menos assim: é como disse um grande filósofo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Achei que soava legal, marcante. Embora eu não conseguisse lembrar quem era o autor da frase e minha pesquisa no Google tivesse sido infrutífera, postei mesmo assim. A frase era perfeita para o post. Uns 10 minutos depois, chegou o primeiro comentário. Acho que esse grande filósofo é o tio Ben, do Homem-Aranha. Como disse outro grande filósofo, putz! Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. São as últimas palavras do tio Ben, logo antes de morrer pelas mãos de um bandido que Peter Parker deixou escapar. Ben morre caído no meio da rua, cheia de gente passando para lá e para cá, sem a menor razão de ser. Ben, o grande filósofo. Todo mundo já ouviu essa frase. Ela é muito repetida, em geral com ironia, depois de umas 7 cervejas. Uma daquelas citações perfeitas que parece muito inteligente, mas que basicamente só está dizendo algo que você já sabe, mesmo que nunca tenha pensado no assunto. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Um parênteses aqui da Tia Lu. Mesmo sendo uma frase de um filme, é filosófica no fundo, então não tem problema de falar que era um filósofo. O tio Ben é o alter ego do autor dele, que seja. Bom, é verdade, mas existe uma versão melhor dessa frase, uma que é realmente profunda. Basta trocar os substantivos de lugar. Com grandes responsabilidades vêm grandes poderes. À medida que assumimos a responsabilidade por nossa vida, mais poder adquirimos para mudá-la. Assim, aceitar-se responsável é o primeiro passo para resolver seus problemas. Um conhecido meu estava convencido de que não arranjava namorada porque era baixo demais. O cara era culto, interessante e bonito, um bom partido em teoria, mas estava resolutamente convencido de que era desprezado pelas mulheres por ser muito pequeno. E como ele se julgava abaixo demais, não saía muito. Nas poucas vezes que criava coragem e conversava com alguém, ficava atento aos menores indícios de rejeição à sua aparência física e depois se convencia de que a mulher em questão não tinha gostado dele. Como é de se imaginar, a vida amorosa do cara era um marasmo. O que esse sujeito não percebia era que ele tinha escolhido o valor que o prejudicava, a altura. Na cabeça dele, ser alto era imprescindível para impressionar as mulheres. Não tinha jeito, ele estava ferrado. O valor que ele escolheu lhe tirava o poder e o colocava numa situação péssima. Não ser autossuficiente no mundo feito, na visão dele, para pessoas altas. Ele poderia ter adotado valores muito melhores para guiar sua vida amorosa. Só vou sair com mulheres que gostem de mim como eu sou? Seria um bom ponto de partida, pois se baseia em valores como honestidade e aceitação. Mas ele preferiu outro caminho. Provavelmente nem percebia que estava escolhendo um valor. Não sabia sequer que podia escolher. Mesmo sem perceber, ele era responsável pelos próprios problemas. Mesmo assim, continuava a reclamar. Mas eu não tenho escolha, dizia ao barman.
Não tem nada que eu possa fazer. As mulheres são superficiais, nunca vão gostar de mim. Sim, se um cara de pensamento limitado, mergulhado na autopiedade e que age de acordo com valores de merda sofre rejeição, é culpa de todas as mulheres, óbvio. Muita gente hesita em assumir a responsabilidade por seus problemas porque acredita que ser responsável por eles é ser também culpado. Em nossa cultura, responsabilidade e culpa costumam caminhar juntas, embora não sejam sinônimos. Se eu bato no seu carro, não só tenho culpa, como sou legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Não importa se foi um acidente. Continuo sendo responsável pelas consequências. É assim que a culpa funciona hoje em dia. Fez merda, então conserta. E é assim que deve ser. Ao mesmo tempo, existem problemas que são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Por exemplo, um dia você acorda e encontra um bebê recém-nascido na sua porta. Não é culpa sua que ele tenha sido colocado ali, mas o bebê passa a ser de sua responsabilidade. Você precisa escolher o que fazer e qualquer escolha que fizer, adotar o bebê, se livrar dele, ignorá-lo, mandá-lo pegar um táxi para casa, vai gerar problemas, pelos quais você também será responsável. Os juízes não escolhem o que julgar. Quando um caso vai ao tribunal, o juiz não cometeu o crime, não o testemunhou nem foi vítima, mas é responsável pelo crime. Esse juiz precisa escolher as consequências daquele ato, deve identificar o parâmetro apropriado para avaliá-lo e garantir que a avaliação seja consistente. O tempo todo somos responsabilizados por atos dos quais não temos culpa. É a vida. Eis uma forma simples de diferenciar mais claramente os dois conceitos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. A culpa aponta para as escolhas já feitas, enquanto a responsabilidade aponta para as escolhas sendo feitas agora, a cada segundo de cada dia. Você está escolhendo ler isto, ou no caso, você está escolhendo assistir esse vídeo. Está escolhendo pensar sobre os conceitos. Está escolhendo adotá-los ou não. Pode ser culpa minha se você achar essas ideias ridículas, mas você é responsável pelas suas conclusões. Não é culpa sua eu ter escolhido escrever esta frase, mas cabe a você a responsabilidade por escolher lê-la ou não. Existe uma diferença entre culpar alguém pela sua situação e esse alguém ser realmente responsável por aquilo. Ninguém mesmo, além de você, é responsável pela sua situação. Ninguém. Muita gente pode ser culpada pela sua infelicidade, mas ninguém, além de você, será responsável por isso. É você quem escolhe como ver o que vive, como reagir aos acontecimentos e avaliá-los. É sempre você quem escolhe o parâmetro a seguir ao avaliar suas experiências de vida. Minha primeira namorada, no caso a dele, me deu um pé na bunda espetacular. Ela estava me traindo com um professor. Foi incrível. E por incrível, quero dizer que senti como se tivesse levado uns 253 socos no estômago. Resolvi confrontá-la, mas isso só piorou tudo, porque ela imediatamente me trocou pelo professor. 3 anos de relacionamento foram pelo ralo, assim, sem mais nem menos. Passei meses infeliz, naturalmente, e a responsabilizei por minha infelicidade, o que não me levou muito longe. Pelo contrário, só me deixou ainda mais infeliz. Obviamente, você está colocando a responsabilidade de um estado de espírito numa pessoa que não está nem aí para resolver isso, só vai deixar você mais infeliz, né? Porque eu não tinha controle sobre ela, sabe? Por mais que eu telefonasse, gritasse, implorasse para voltar, aparecesse de surpresa na casa dela e fizesse outras coisas típicas de ex-namorados irracionais, eu jamais conseguiria controlar as emoções e atitudes dela. No fim das contas, ainda que minha ex fosse culpada por eu me sentir um lixo, ela nunca foi responsável por isso. O responsável era eu.
Em certo ponto, depois de lágrimas e álcool suficientes, meu raciocínio começou a mudar e entendi que, embora ela tivesse feito algo horrível comigo e fosse culpada por isso, agora era responsabilidade minha ser feliz de novo. Ela nunca ia voltar e consertar minha vida. Isso caberia a mim. Algumas coisas aconteceram a partir do momento em que adotei esse pensamento. Primeiro, comecei a melhorar, é óbvio, né? Voltei a malhar e a ter contato com os amigos que eu vinha negligenciando. Tentei conhecer gente nova. Fiz uma longa viagem ao exterior e me engajei em trabalho voluntário. Aos poucos, fui me sentindo melhor. Eu ainda me ressentia pelo que a minha ex tinha feito, mas pelo menos estava assumindo a responsabilidade pelas minhas emoções. Isto é, estava escolhendo valores melhores com o propósito de me cuidar e de aprender a me sentir melhor comigo mesmo, não apenas de consertar o que ela tinha estragado. Aliás, essa baboseira de considerar a responsável pelas minhas emoções deve ter sido parte do que a levou a me largar. Daqui a alguns capítulos falarei mais sobre isso. Cerca de 1 ano depois, começou a acontecer uma coisa engraçada. Quando eu me relembrava nosso relacionamento, notava problemas que nunca tinha percebido, problemas que eram culpa minha, que eu poderia ter resolvido. Caso ele. Eu não poderia ter resolvido para ele, né? Percebi que talvez eu não tivesse sido um namorado muito sensacional e que ninguém trai o outro do nada, que para isso é preciso estar infeliz por algum motivo. Não estou dizendo que isso redime minha ex, nem pensar. É só que reconhecer meus erros me ajudou a perceber que talvez eu não fosse a vítima inocente que acreditava ser. Desempenhei um papel ao permitir que um relacionamento problemático durasse tanto tempo. Afinal, casais geralmente têm valores parecidos. E se namorei alguém com valores deturpados por tanto tempo, o que isso dizia sobre mim e meus valores? Aprendi do pior jeito possível que se as pessoas com quem você se relaciona são egoístas e prejudicam outras pessoas, é provável que você também seja assim, mesmo que não saiba disso. Ao avaliar o passado, vi sinais de alerta na personalidade da minha ex, sinais que na época escolhi ignorar ou deixar para lá. E isso foi culpa minha. Percebi também que eu não tinha sido o melhor namorado do mundo. Na verdade, muitas vezes eu era frio e arrogante com ela. Outras vezes não a valorizava, ignorava e a magoava. Essas falhas também foram culpa minha. Meus erros justificaram dela? Não. No entanto, mesmo assim, assumi a responsabilidade de nunca mais cometê-los e de nunca mais negligenciar os mesmos sinais. Tudo isso na esperança de nunca mais sofrer as mesmas consequências. Assumi a responsabilidade de me esforçar para tornar meus futuros relacionamentos românticos muito melhores. E fico feliz em informar que consegui. Aê, Mark, muito bem! Masculinidade tóxica nunca mais. Nunca mais fui traído, nunca mais levei os 253 socos no estômago. Assumi a responsabilidade pelos meus problemas e os mantive em mente para melhorar esses aspectos. Assumi a responsabilidade pelo meu papel naquele relacionamento e busquei melhorar nos posteriores. E quer saber? Esse pé na bunda, embora tenha sido uma das experiências mais dolorosas pela qual passei, foi também uma das mais importantes e impactantes da minha vida. Acho que inspirou muito o crescimento pessoal. Esse único problema me ensinou mais do que muitas vitórias. Todo mundo adora assumir a responsabilidade por tudo de bom e feliz que acontece. Muitas vezes tem até briga por esse crédito. No entanto, assumir a responsabilidade pelos nossos problemas é muito mais importante, porque é daí que vem o verdadeiro aprendizado. É daí que vem o progresso. Culpar os outros é apenas escolher sofrer. E assim a gente vai terminando esse nosso trechinho da leitura, a nossa parte 14
do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Se eu puder acrescentar alguma coisa nesse finalzinho aqui, eu costumo explicar aos meus alunos, talvez para facilitar o entendimento deles, que culpa tem a ver com a produção do ato. Quem produz o ato tem a culpa. Responsabilidade tem a ver com as consequências do ato afetando a vida. Se está afetando a minha vida, pode não ser minha culpa, mas é minha responsabilidade. Entenderam? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês estejam gostando, porque nós aqui em casa estamos gostando. E caso você tenha interesse em adquirir o livro, aqui embaixo tem o link da Amazon, tanto para a versão Kindle quanto para a versão física. E também tem os links das minhas redes sociais, caso você queira me seguir por lá. A gente bater um papo, se conhecer melhor, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!